Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Visão Geral está no ar, hein? Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, com personalidades importantes, falando dos diferentes assuntos, né, da nossa sociedade e assuntos extremamente relevantes. Meu amigo, admiro pessoas simples, de coração fortes, mas não arrogantes, sinceras, mas não ofensivas, pessoas corajosas, mas não inconsequentes, que cativem uma pessoa de forma pura, que sorriem com o coração e que te olhem com carinho. E hoje vou conversar com a doutora Renata Franco. Vai ser uma entrevista sensacional. Obrigada, querida, pela sua presença aqui. Obrigada. Muito Prazer bom é recebê-la. Você é especializada em direito ambiental e regulatório. E acho que você não para de dar entrevista nessa época, não? É triste até, né? É triste, o né? motivo pelo qual é triste. Mas sim, a demanda acaba sendo grande, até para que as pessoas possam melhor entender, né, o que aconteceu, Perfeito. as responsabilidades, o que vem por aí. Perfeito. Doutora Renata Franco de Paula Gonçalves Moreno. Pode ser só Renata Franco? Claro. Né? Doutora Renata Franco. É claro que a gente não gostaria de fazer essa entrevista exatamente pelas razões que você acabou de expor, mas é tão importante que a gente fique sabendo, né? Por que aconteceu, doutora, tudo aqui no Brumadinho? São várias razões. Eu acho que falta, de certa forma, um aparelhamento do Estado, para que o Estado possa ser mais ativo na fiscalização. E falta, de outro lado, a consciência das indústrias, de um modo geral, para que tomem, de fato, ações preventivas. Né, que não esperem um problema como esse ter o evento danoso que teve. Então, acho que falta das empresas e do Estado. Agora, por que não tomamos as providências depois de Mariana? É uma boa pergunta, né? Acho que essa é uma pergunta que todos fazem. Minimamente, por ser uma reincidência, a empresa ela teria que estar já com outras medidas sendo tomadas preventivas para que um novo acidente não ocasionasse. E também o Estado, com uma fiscalização maior nas barragens que existem, né, para que não houvesse um novo problema. Perfeito. Querida, quais são as principais diretrizes? O que está envolvido no trabalho do direito ambiental? Desde a questão do licenciamento da atividade, que no licenciamento da atividade, quando uma indústria se instala, é onde se verifica o que vai ter de eventual poluente, contaminante, para que a sociedade possa se prevenir, para que o Estado possa pedir ações de que não se tenha algum poluente, né, algum dano para essa sociedade. A questão da responsabilidade, então, teve um dano, o dano nunca ele é desejado, mas pode ser que aconteça. Acontecendo, de quem que é a responsabilidade, como ocorre essa responsabilidade, ela ocorre na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera criminal. Então, tem muita gente que às vezes fala, não está faltando legislação na esfera ambiental? Não, não está faltando legislação na esfera ambiental. O que existe hoje em termos de arcabouço jurídico, ele é bastante grande e bastante vasto. O que falta, talvez, é uma celeridade, né, de Ministério Público, do Judiciário, né, para que dê, de fato, respostas a eventos como esse. Mas agora, uma empresa como a Vale, para fazer o que fez, para ter aquela barragem dos rejeitos de minério e tal, ela não seguiu uma cartilha? Essa cartilha, então, é que está furada? É que, na verdade, assim, não existe uma cartilha única fechada, né? O licenciamento ambiental ele é extremamente importante e ela passou por esse licenciamento ambiental. Mas melhor do que a própria indústria, conhece as suas limitações, as suas necessidades. Então, ela deveria ter tomado todas as ações. E daí fica um pouco difícil para quem está de fora avaliar até que ponto isso era sabido dentro da indústria, né, esse risco. A gente entende que deveria, sim, ser do conhecimento de todos, não só dos engenheiros que estavam ali mais diretamente relacionados ao dia a dia, mas também da alta diretoria e da alta presidência. Porque o negócio, né, ele sabe quais são a sua vulnerabilidade, quais são os seus riscos. É interessante, né? Nós estamos vendo aí algumas imagens, como a gente já viu lá na tragédia lá de Mariana. Não tem como fazer essa barragem de cima para baixo, não de baixo para cima. Não tem como ir cavando e descendo, e descendo, e descendo, para que ela não
não saia, não perca, como se perdeu material pelo caminho. E se torne isso aí? Existem tecnologias, né, e daí precisa ser avaliado caso a caso. Mas que existe tecnologia, isso existe. Então, precisa analisar exatamente o que poderia ter sido feito nessa barragem ou em barragens semelhantes. Tá. Agora vamos lá. O que aconteceu, lamentavelmente, aconteceu. né, o daqui para frente. Eu sei que você não é técnica, né, você é advogada, então eu queria me prender a algumas perguntas mais assim do direito. A Vale está se propondo a dar R$100 mil inicial, assim, não se trata de indenização, né? Porque a indenização aí vai ser coisa grande, né? A indenização, na verdade, tem que apurar várias questões, né? Desde da idade dessa pessoa que faleceu, o que perdeu, eventualmente quem que ela está deixando, se são filhos. Porque às vezes você tem até um pescador lá na ponta que teve que deixar de pescar, era o sustento da sua casa. Então, tem várias questões que são envolvidas, não só quem perdeu inicialmente, vai longe, não só quem perdeu inicialmente a vida, quem teve um impacto maior de fato, mas você tem aí uma infinidade de pessoas que num primeiro momento fica até difícil de mensurar, né, qual foi o impacto que isso foi sofrido. Seja, deixou de consumo de água, porque às vezes o consumo de água ficou impróprio, sem dúvida. O pescador que deixou de exercer sua função, ou qualquer outra atividade que dependia diretamente dessa água que foi atingida, pessoas que perderam residência. Então, a apuração da responsabilidade já tem que levar muito em conta essas características. Qual foi o dano ou quais os danos que cada indivíduo teve. Entendi. E muitas vezes ele acaba sendo até individualizado, né? Às vezes a gente tem algo que ele acaba sendo coletivo para todo mundo, então um valor geral, mas a partir daí você tem que fazer algumas dosimetrias para de fato atender a todos. Então, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer aqui uma simulação, de repente alguém pode pensar o seguinte, mas como é que o Alberto pensou numa coisa dessa nesse momento? Tem gente que pensa em tanta coisa, tem gente que se aproveita da tragédia alheia, é uma coisa muito triste. Mas vamos imaginar que tenha algum indivíduo, algum cidadão, com mandado de prisão por ter cometido um delito, essa coisa toda. E aproveitou essa tragédia e pediu para a família incluí-lo como desaparecido. E ele some, vai embora daquele local. Como é que fica para a justiça? Ele é dado como morto? Como é que é? Eu não sei exatamente nesse caso como que vai dar, em algumas situações, declaração de morte para, às vezes, as pessoas que não foram encontradas. Mas pode ser. Minimamente tem que se fazer uma prova. Não é só o fato de alguém ir e declarar de que a pessoa não foi localizada. Tem que dar algum indício de que ele estava naquela região. Então, mas perto de 200 pessoas não serão encontradas mais. Dificilmente. Então, ali de repente, alguns serão dados como mortos que de repente nem estavam lá. Né? Pode ser. Pode ser. E quanto a Mariana? Os processos ainda estão rolando tudo. E isso é desanimador a partir do momento que você vê que ainda não se resolveu Mariana e tem mais um ainda para resolver. É assustador, né? Eu acho que é assustador pelo fato de ser a mesma empresa, de ser uma tragédia, um evento muito semelhante. E a gente vê que em 3 anos Mariana ainda não teve solução e que a gente não sabe em quanto tempo a gente terá uma resposta para esse caso de Brumadinho. Né? E muito se fala, eu acho que Mariana talvez cometeu-se esse problema, né? Que é importante, sim, a questão da vida das pessoas, do impacto que elas sofreram. Mas se falou muito pouco, num primeiro momento, a respeito da qualidade ambiental. Então, do dano que o rio como um todo sofreu. E até as medidas mitigadoras, né, para você ter um dano menor, minimizado naquele corpo d'água. Isso não se teve num primeiro momento. Perfeito. Então, o alerta agora é para que, de fato, os esforços têm que ser na vida humana? Tem. Mas também tem que ser na vegetação, nos recursos naturais que foram pedidos, porque ele permanece. E quem é que entra com esse processo contra a Vale? A Vale tem mais de 50% do governo. E o rio não é de ninguém, o rio é do país. É o Ministério Público, que ele é o titular para mover a ação contra a Vale.
E individualmente, aquela pessoa que se sentiu lesada, ela também pode entrar com uma ação de indenização contra a Vale. Mas o Ministério Público ele vai entrar, né, com uma ação coletiva contra os danos que foram ocasionados. Doutora, no campo jurídico, isso é entendido como uma tragédia anunciada de repente? Não é um fenômeno da natureza, Não. Perfeito? Isso é Perfeito. um crime ambiental. Sim, pode ser entendido como crime ambiental, sim. Porque existe uma legislação de crimes ambientais, onde há a questão da previsão de todos esses danos, e dá para se ter um entendimento de que eu não posso alegar o desconhecimento, né? Que a empresa conhecia, sim, sabia dos riscos. Então, a partir daí, ela tem, ainda que seja de forma indireta, mas ela já tinha consciência, então o dano ela acaba respondendo. Entendi. Nós temos alguns outros assuntos para conversar aqui contigo. Alguém andando de bicicleta, de repente, pode estar cometendo um crime ambiental? Crime ambiental não, mas uma infração administrativa pode. Tá, então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso. Então vamos ficar aqui ainda conversando sobre Brumadinho. Essas pessoas que são os cabeças da empresa, os grandes comandantes, vão ser responsabilizados e, de repente, poderão ser presas, inclusive? A legislação, ela permite. A legislação, ela é clara ao falar que todos que têm, de forma direta ou indireta, uma responsabilidade na participação do evento, elas respondem na esfera criminal. Então, desde daquele diretor que se omitiu, né, que o técnico, de repente, falou, precisa-se fazer manutenção. O diretor falou, não, vamos postergar. Então, tudo isso é analisado dentro do processo para apuração da responsabilidade na esfera criminal. E isso aí, evidentemente, deve ser tudo documentado, né? Sim. Olha, a gente vê, acabamos de ver aí a expressão, né, do povo. Que coisa triste, né? Não dá para a gente mensurar aqui, só mesmo vivendo, estando na pele dessas pessoas, para sentir exatamente a dor efetiva de cada um. Sentiu, está sentindo, e isso aí é uma coisa que vai seguir por um bom tempo. As pessoas que perderam casas, que perderam o local onde moravam, essas pessoas são rapidamente, porque você não pode dormir na rua, se você não tiver parente. Isso aí é ato contínuo que a empresa já começa a tomar providências? Isso minimamente tem que ser feito, né? E se não é por uma ação, vamos dizer assim, espontânea da empresa, o Ministério Público daí sim cobra de forma imediata oferecimento de locais para essas pessoas dormirem, se alojarem. Ainda que a área destruída fosse particular, tipo, fosse da Vale, uma área minha, ainda assim ela paga os tributos de tudo que fez. Sim, sim. Não muda. A questão da responsabilidade, ela afeta não só o direito público quanto o privado, ou seja, o Estado como uma empresa privada. Tá? Então, a responsabilidade, ela é apurada da mesma forma, da mesma maneira. E se tiver algum fiscal que deveria ter ido ao local fiscalizar e não o fez, né, ou fez de maneira a não relatar o que deveria ser relatado, ele também, apesar de ser de um órgão interno do governo, ele pode responder. Tá. E o que nós podemos fazer e devemos fazer, porque nós temos um número enorme de barragens nesse Brasil. É uma coisa assim impressionante. Eu achei que era uma coisa menor, mas não, é um número assim, milhares e milhares. E como controlar? Quem controla isso? Existe uma agência reguladora que faça isso? O IBAMA, num primeiro momento, controla, cobrar, né, de Ministério Público, cobrar da União, seja pelo IBAMA, que seja algum outro órgão, mas teria que sim que estar cobrando. DPRN, no caso, porque é extração de minérios. Então, esse controle, né, essa exigência a população pode fazer. Parece-me que a Vale tomou a decisão de não mais construir barragens aos moldes dessa de Brumadinho. Correto. Mas tudo bem, mas daqui para frente, mas e o passado? Deve ter muita barragem nesse O que eu já vi também é que as que existem nesses mesmos moldes, elas serão desativadas, né? Haverá todo um trabalho, um processo para que danos como acidentes como esse não mais aconteçam. Agora, não dá para saber também em que prazo, tá? Porque eu acho que isso também não foi colocado. Mas minimamente teria que ter um cronograma
uma apresentação disso para a sociedade, né, e para a sociedade que ela possa acompanhar esses trabalhos. Outra coisa que me ocorre é o seguinte, quem trabalhava na Vale sabia dos riscos. Não sei se no contrato de trabalho está lá o item de periculosidade, alguma coisa assim. Isso não minimiza nada para a companhia. Não minimiza nada. Não há uma atenuante por conta dessa questão. Na verdade, assim, eu acredito, né, particularmente, que o funcionário poderia até saber, eventualmente, de um risco ou outro pela atividade que ele estava exercendo lá. Mas talvez não a consciência do risco como foi, né, ocasionado aí por essa tragédia. Então, se isso aí não atenua, mas o que pode agravar, pode ser uma agravante, algumas declarações de pessoas que falaram que havia indícios de que a coisa podia acontecer, porque a gente ficou acompanhando várias matérias e me parece que uma barragem, ela não rompe assim do dia para a noite. Ela vai dando sinais de que isso vai acontecer. E isso pode ser um fator agravante na penalização. Sim. Tem que ser identificado que avisos, né, foram dados, que seja por esses trabalhadores, e que a empresa não tomou nenhuma ação preventiva para que esse problema não ocorresse. E assim, às vezes a ação preventiva, eu não falo que às vezes não dá nem tempo de você fazer uma contenção mesmo, ou obras emergenciais para conter a barragem. Mas evacuação ao menos. Mas exatamente, um sistema, né, de sirene, de aviso, de evacuação da cidade. Então, nem isso foi pensado. E aí, sim, eu acho que tem uma agravante, né? Porque além de não conter o risco, não foi feito um plano B de, bom, tendo o risco, o que a gente faz para avisar essa população para poder salvar o maior número de pessoas? Tá bom, doutora. Conversando aqui com a doutora Renata Franco, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, voltamos já, aguarde instante só. Voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com a doutora Renata Franco. Falamos muito sobre Brumadinho, né, no nosso primeiro bloco, basicamente sobre isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre outro assunto que a gente tem pautado contigo aqui. Vamos pegar aquele negócio da bicicleta. O que eu posso estar infringindo? Se eu estiver andando na mão certa, tudo certinho, o que eu estou infringindo de lei? Se estiver na mão certa, andando certinho, não está infringindo em nada. Mas existem muitas normas que daí sim são municipais, algumas talvez estaduais, em que o público que vai à praia, né, principalmente nessa época de verão, às vezes ele desconhece. Então são normas que existem, que são os municípios, eles acabam colocando específicas, seja às vezes para a prática de esporte na areia da praia, a proibição de animais nas praias, som alto. Então, o banhista, né, o frequentador da praia, ele pode sim estar cometendo alguma infração passível de multa, ou às vezes até mesmo de apreensão de algum equipamento, alguma coisa, por desconhecimento, né? Então, às vezes ele está ali para passar as férias e acaba sendo surpreendido com a multa e tal. Com uma multa, exatamente. Agora, bicicleta, você tem que seguir normal, não pode andar na calçada. Isso, você tem as regras para circular. Ubatuba, principalmente, acho que tem as regras de circulação de bicicleta, que acho que são as maiores, até pela questão da ciclovia. O pessoal lá usa muito a bicicleta mesmo para se locomover. Mas se estiver cometendo alguma infração, a bicicleta, inclusive, pode ser apreendida. Olha só. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não é porque são os fiscais... Que fiscais que veem isso? Guarda Municipal, a própria Polícia Civil... qualquer agente da prefeitura, e nas praias você pode ter situações de que é algum condomínio e que neste condomínio você tenha funcionários que fazem a fiscalização na praia e que podem, num primeiro momento, estar advertindo, né, falando, olha, aqui não se pode tal ou tal conduta, e num segundo momento, talvez atuando, até mesmo chamando a Guarda Municipal. Mas, por exemplo, o som alto é uma coisa natural, extremamente desagradável. Sim. Agora, então outra coisa que eu acho desagradável é quando alguns garotos, algumas pessoas começam a jogar futebol e você está próximo ali a eles. Você toma uma bolada. Toma uma bolada, tem criança e tal, você você não está mais se divertindo a partir do momento que tem alguém jogando futebol do lado. Eu estou na praia, estou tentando aqui proteger alguma coisa, mas...
Na praia não tem nenhuma, como lá de vez em quando tem assim, ó, correnteza, perigo e tal, mas não tem nenhuma placa falando proibido isso, proibido então, aquilo. Ultimamente, acho que as praias elas têm colocado essa comunicação, né? Tem praias que colocam, sim, ou o local específico para a prática do esportes, né? Então, é o futebol, o futevôlei, o frescobol, ou então tem um aviso de que, dependendo das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, a prática desses esportes ela acaba sendo proibida. Mas na prática, muita gente desrespeita, porque a gente ainda vê pessoas, né, banhistas praticando futebol. Eu estou lendo um negócio aqui, que alguns amigos que de repente estiverem assistindo, que são lá amigos da minha geração, que a gente foi muito à praia, vão dar muita risada agora, porque é o seguinte, em alguns lugares do litoral são proibidos, por exemplo, aquelas boias pneumáticas, aquelas de pneu de caminhão, aquelas boias. Sim. Gente, eu tinha um iate que era feito com boia. Eu me recordo disso também. Mas hoje tem algumas praias que de fato proíbem. Mas por quê? Pelo risco talvez do afogamento, né? Então tem praias que de fato proíbem determinadas práticas, sempre pensando no melhor para o banhista, na segurança do banhista. Tem uma parte que eu entendo que é bastante falha, mas toda a praia que tem acesso a jet ski, a lancha, deveria ter uma separação e tal, isso eu também concordo. Muitas vezes isso não acontece. Então, assim, tem que ter, sim, uma preocupação para o banhista, para o frequentador da praia. Então, assim, praticar esportes na praia é ótimo, mas você não pode incomodar, né? Você não pode colocar em risco alguém que está próximo de você. Então, o bom senso, ele tem que imperar num primeiro momento. E a questão da boia, tem praias que é proibido Mas mesmo. uma outra boia pode? Não, boias de uma maneira geral, tem praias que proíbem, sim. Porque a boia parece dar um pouco mais de confiança à pessoa. Exatamente, faz com que ela às vezes fique mais distante da praia em si, e às vezes acaba pegando uma correnteza. Então, existe um risco, né? Às vezes a praia não é tão mansa assim, então é mais... Já que você falou de Ubatuba, a praia mais mansinha de Ubatuba é ali, era a praia das Toninhas e tal. Lá eu punha o meu iate feito com boia de câmara, de caminhão. E era uma delícia. Mas hoje, então, aliás, eu não vou a Ubatuba há um bom tempo, né? Tenho preferido aqui o litoral um pouquinho mais perto aqui de São Paulo, que é o Guarujá. Mas então, às vezes, de repente, na boa, você pode tomar uma multa. Pode. Normalmente as praias, ultimamente, né, está sendo mais comum, elas colocam um aviso logo na entrada da praia. É que passa desapercebido pela maioria dos banhistas. Mas tem, inclusive, as normas que vão ser desrespeitadas, né, caso jogue-se ali seu futebol, coloque um som alto. O animal na praia também, pelo risco de doença. Mas animal na praia não pode também? Não pode. Porque existe um risco de transmissão de doença. Mas espera um pouquinho, mas isso é específico de uma cidade? Não, animal na praia é proibido. No Brasil? No Brasil, Animal na praia é proibido. Mas... Porque o animal ele pode urinar, ele tem as fezes, e isso na areia você pode acabar transmitindo doença para a gente. Então, o problema é o risco de se passar algumas doenças, alguns protozoários. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você, doutora Renata. Se levarem a coisa a sério mesmo, o pessoal de Guarujá vai ser muito multado, porque eu vejo muito cachorro na praia. O que eu tenho observado, né, até por saber e conhecer disso, eu acabo observando muito quando vou à praia também. Pelo menos mais na região de Ubatuba, que é a região que eu acabo frequentando um pouco mais, as pessoas têm sido avisadas. Olha, que não pode com cachorro, e de fato as pessoas têm saído da praia e têm guardado os cachorros em casa. Isso é uma questão que eu tenho observado em mais de uma praia. Então... Mas essa lei é recente? Não, não é. Eu não vou saber precisar a data, mas não é uma norma recente, não. Eu acho que tem mais de 10 anos até. Aí no caso da multa, eles aprendem quem? O cachorro ou o dono, hein? Não, no caso, a multa é para o dono, né? E poderia ter apreensão do animal, mas nesse caso eu nunca vi o animal ser apreendido. Não tem sentido. Normalmente a apreensão é mais assim, um equipamento de pesca num local onde não pode ser realizada a pesca, bicicleta, bola, né? Então... Eu estou vendo aqui, eu quero ver se tem mais coisas que não pode fazer na praia. Futebol, vôlei, frescobol também não pode? Em alguns lugares? Em alguns lugares. Em alguns lugares você tem praias muito cheias, às vezes você tem aquele local próprio para a prática desses esportes. Ou então nos horários de menor movimento.
Tá chato, hein? Não vou mais pra praia, não, doutora. Pode acampar, é uma outra restrição de Pode? praia. Não Não pode acampar. Acampar não pode. Invadir aquela vegetação que fica próximo a algumas praias. E ninguém sabe disso, doutora. Não. Ninguém sabe disso. O pessoal normalmente gosta de ficar debaixo da árvore, então acaba sentando. E subir nas pedras, então, quando Não, tem? subir na pedra, ok. O problema É perigoso, isso pode. Eu já vi tanta gente cair se das machucar, pedras. é verdade, é verdade. Isso pode. Subir na pedra pode. É que, na verdade, essa legislação é uma legislação mais voltada para a proteção ambiental. Né? Então, O ser humano também. não deveria ser a lógica, mas num primeiro momento o que a gente vai fazer para proteger a qualidade ambiental. E são né? multas pesadas, não? Às vezes de R$100, R$1.500, R$2.000. Ah, pá, já não valeu a viagem. Às vezes a viagem sai cara. É que normalmente você tem advertência, como eu falei na questão do cachorro. Então, normalmente, olha, você pode desligar o som, né? Porque o som aqui é proibido. E daí, no caso de uma reincidência, que a pessoa falou, não quero saber, eu tô aqui com o meu som na praia, eu vou curtir o meu som. Daí, numa segunda vez, daí vem a multa. Querida, obrigado, Foi um viu, prazer. doutora Renata? O prazer foi todo meu. Muito gostoso falar contigo aí. E aprendi um monte de coisa que não pode fazer na praia. Nadar pode, entrar no mar pode. Deve. Então tá muito bom. Conversei com a doutora Renata Franco. Nós falamos primeiro sobre Brumadinho, né, sobre os crimes ambientais e tal, e depois algumas precauções que temos que tomar. De repente a gente não sabe nada disso, é bom a gente estar se inteirando dessa situação. Tá bom, gente? É isso aí. Visão geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Não perca o próximo programa nesse mesmo horário, tá bom? Saúde, paz, alegria e sorte. Tchau, pessoal.